Olá, olá, bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Voltámos depois de 2 semanas de interregno e hoje vamos falar disso. Mas antes, eu sou a Catarina Eu sou o Rafik. e nós somos o Rico Casal. Nós dizemos isto, já não me lembro. Claro que dizemos, não é? Fica 2 semanas. 2 semanas de interregno e já não está na minha cabeça. É disto que vamos falar de cansaço, de Mas, desafios, mas principalmente de superações. consistência. Ok, consistência. Está bem. Ai meu Deus, isto está difícil hoje. Bem, vamos a isso então. Sim. Não sei, tiveram saudades nossas? Digam aí se tiveram saudades nossas, não é? Uhum. É importante nós sabermos. É muito importante. Nós precisamos de saber se É tiveram isso, saudades nossas. É isso, é isso. Mas sim, foram 2 semanas longas, não é? Desafiantes e que de alguma forma nos levaram aqui a questionar sobre a importância da consistência, não é? Ou seja, os desafios da consistência, ok, é fácil ser consistente, não é fácil ser consistente, que estratégia que nós podemos implementar aqui para sermos consistentes, porque eu acredito que não somos só nós que passamos por esse desafio, mas muita gente que está lá em casa e que nos ouve também passa por esse desafio. O começar e depois não continuar, não é? E desistir daquilo que são as coisas que nós estamos a construir. Então, vamos falar disso, não é? Sim, e também vamos falar disso porque passaram-se 4 anos de Que Rico Casal. 4 anos. 4 anos. 4 anos daqui de um projeto que virou empresa. De um projeto que virou a nossa vida, não é? E que, na verdade, também vive muito da necessidade de consistência. Sim, se não fôssemos consistentes não estávamos cá passado Sim, 4 anos, não é? sim, e um projeto que começou no Instagram, quem tem projetos no Instagram, acho que sabe que o principal mote que toda a gente diz que não se pode ser comprometido é exatamente a consistência, não é? Toda a gente diz, faz o que tu faças, tens de ser consistente, tens que publicar sempre, tens que fazer não sei quantas stories por dia, tens de estar sempre a aparecer porque é assim que o algoritmo entende que tu és relevante para as pessoas e entreguem. Pronto, todas aquelas teorias. E de facto a palavra consistência em algo que também vive muito do Instagram é essencial, e nós tivemos aqui vários desafios já com a consistência, várias dificuldades, e também já testámos várias estratégias e várias técnicas que têm vindo a resultar connosco, não é? E é um bocadinho sobre isso é isto que nós queremos passar hoje, é as dificuldades inerentes à consistência e como é que nós as conseguimos contornar. Sim, e na verdade tu falaste aí de consistência, e eu acho que o maior exemplo de consistência que nós temos neste momento é mesmo o Que Rico Casal, porque nós quando começámos houve muita gente a começar também connosco, não é? Houve muita gente a criar as suas páginas no Instagram, a partilhar a sua jornada para a liberdade financeira. Houve muita gente a começar porque estávamos na pandemia, né? As pessoas não tinham muito por onde fugir ou por onde se entreter, então criaram aqui os seus projetos, as suas partilhas. E, passado 4 anos, contam-se pelos dedos das mãos os que ainda cá estão, não é? E isso é ser consistente. E se calhar a primeira lição, ou seja, a primeira reflexão sobre isto da consistência é pensar o que é isto da consistência então, não é? Porque se consistência é o quê? É aparecer todos os dias, é fazer todos os dias, é o quê, não é? E eu acho que, passado estes 4 anos, eu acredito que nós somos consistentes porque não desistimos, ok? Para mim consistência é começar algo e não desistir apesar dos desafios desse caminho da construção do algo, não é? Porque mesmo este podcast é um exemplo de consistência. Nós tivemos vários momentos em que fizemos uma pausa, tivemos aqui interrupções, mas fomos consistentes, porque senão não estávamos aqui no episódio 121, se não me engano, não é? Ou seja, são 121 episódios em que nós fomos consistentes a construir isso. Não foi todos os dias, não foi com uma periodicidade curta, mas fomos consistentes. Faz sentido? Ok, eu entendi isso, mas isso é... Ok, mas isso é não achas que pode ser uma interpretação boazinha da consistência? Porquê? Deixa-me só pegar aqui antes numa coisa, que é...
Porque é que a consistência é importante? Porque é que é importante? Porque é que nos passam sempre esta coisa de tens de ser consistente no Instagram, sei lá, no exercício, na dieta, na educação? Porque é que temos de ser consistentes, não é? E eu acho que é importante de facto ser consistente porque da experiência que nós temos ao longo da vida, nós como humanidade, a verdade é que as coisas que têm mais sucesso são aquelas que são repetidas consistentemente, lá está, muitas vezes. Ou seja, há aquela expressão do eu tenho mais medo de alguém que treina sempre o mesmo murro do que alguém que tem 1000 murros diferentes, não é? Porque aquela pessoa que treinou sempre o mesmo murro vai ter um murro muito mais eficaz, muito mais forte. Pronto, o efeito do murro à partida vai ser melhor, não é? E se quisermos entrar na questão de um podcast que nós tivemos há uns tempos atrás, em que falámos do especialista versus o generalista, a verdade é que por alguma razão é que a sociedade privilegia os especialistas, não é? Porque o especialista, de facto, vai ser muito bom naquilo, não é? E portanto eu acho que é por isso que é importante ser consistente, porque de facto quando treinamos sempre a mesma coisa, pegando aqui no meio futebolístico que está muito na moda nestas semanas, nós sabemos que o Ronaldo treina sempre o mesmo treina sempre os livros, treina sempre os penaltis, às vezes falha, é verdade, acontece, mas na maior parte das vezes ele acerta, não é? Porquê? Porque ele foi consistente a treinar aquilo e é por isso que é importante ser consistente, não é? Eu percebo o que é que estás a dizer de a consistência é não desistir, e eu acho que é porque nós também temos muito metido dentro da nossa cabeça que a consistência é fazer sempre, não é? E depois quando não fazemos sempre desistimos. Mas eu acho que isso é uma das técnicas que depois eu acho que faz sentido partilhar mais lá à frente, mas pronto, adiantando, de facto, quando nós decidimos fazer algo consistentemente, comprometemos com alguma rotina que nós achamos que é importante fazer consistentemente, nós temos que assumir logo à partida que não vamos fazer sempre. Ok. Não quer dizer que sejamos tão condescendentes ao ponto de se calhar fazemos menos vezes do que as vezes que nós fazemos são menos do que as vezes que não fazemos. Ok. Mas acho que temos que assumir que às vezes não vamos fazer para não desistir, lá está. Ok, Percebes? ou seja, do ponto de vista de consciência, de pensamento, não é? Ou seja, dizer assim, um bocado naquela lógica do 8 ou 80, que é uma pessoa que nunca correu, de repente decide correr e decide correr todos os dias, não é? E o que acontece? Ao terceiro dia está cheio de dores e para e não faz no quarto dia, e depois não faz no quinto e depois voltou a deixar de correr. Não é? Exato, porque já não fez no quarto e no quinto dia. Exatamente. Sim. Então seria muito na lógica de, ok, eu vou começar a correr, mas eu vou definir aquilo que eu consigo fazer, que é, ok, eu vou correr 2 vezes por semana, ok? E depois, quando já me sentir mais à vontade, vou fazer 3 vezes por semana. Porquê? Porque não vou fazer todos os dias e, consequentemente, vou ter aqui uma rotina de 2 vezes, em que há vários dias em que eu não estou a fazer, mas eu estou a ser consistente no meu processo. É isso ou não? Sim, é isso, exatamente. Ou seja, é essa questão de... é como, por exemplo, aqui o podcast. Imagina, nós começámos a fazer o podcast, não é? E fazíamos todas as semanas. E há uma semana em que falhámos. Ok. Não sei quando é que foi a primeira vez que falhámos, confesso. Mas há uma semana em que falhamos. E depois tínhamos isto... Ok, falhámos esta semana, pá, não dá mais... olha, acabou. Não vamos fazer mais. Só porque falhámos uma vez. Sim, acabava não o faz podcast, sentido, não é? Sim, por isso é que eu estava a dizer que a consistência é exatamente isso, é nós não desistirmos, ou seja, não pararmos efetivamente, não é? Que é, existem momentos de desafio na implementação de algo, ou seja, em ser consistente, mas a verdade é que se nós, por exemplo, estamos aqui e temos o podcast agora, quer dizer que naqueles momentos em que nós estivemos parados, não é? Nós retomamos. Houve quem parou e nunca mais voltou. Então essa pessoa que parou e nunca mais voltou, essa pessoa não foi consistente.
Agora, nós de alguma forma fomos consistentes, ou seja, fomos mais ou menos consistentes, mas fomos consistentes, porque senão não estaríamos aqui hoje a ter esta conversa. É a mesma coisa com o Rico Casal, que é, nós começámos o processo do projeto, né, do Rico Casal, e houve alturas em que não aparecemos nos stories, ou não fizemos posts, éramos assim meio desaparecidos. Não obstante, nós continuámos a voltar e a retomar e a fazer as coisas. Uma coisa diferente, que era o que estavas a dizer, que eu concordo, que é, eu para ter resultados mais rápidos, eu tenho que ser consistente num menor período de tempo. Ou seja, tenho que fazer todos os dias, tenho que fazer 2 vezes por dia, tenho que fazer 3 vezes por dia, e quanto mais eu fizer, mais existe aquele efeito de juro composto de acumulação de resultados e de experiência que me vai gerar mais resultados lá à frente, e não só mais resultados, mas também resultados mais rápidos e com muito mais desfazamento com o resto das pessoas. É uma lógica de... eu gosto de dar o exemplo do atletismo porque é a realidade que eu também que eu conheço, que é quem treina 3 vezes por semana nunca vai ter os resultados de quem treina 5 vezes, assim como quem treina 5 vezes nunca vai ter os mesmos resultados de quem treina 7 vezes, nem quem treina 7 vezes vai ter os mesmos resultados de quem faz bidiários, ok? Porquê? Porque o efeito cumulativo no médio prazo de quantidade de treino, de quantidade de execução é tão maior que vai naturalmente inclinar para aquele que efetivamente treinou mais, Sim, não é? sim, é puramente o efeito de juro composto. Exatamente, e o efeito composto aparece em tudo. E daí ser importante esta questão da consistência, é mesmo importante. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino quem nos está a ouvir a pensar assim, caramba, mas já comecei o ginásio tantas vezes e já parei e retomei. Tu foste consistente, simplesmente não foste consistente no período de tempo suficiente para ter os resultados que se calhar tu querias ter, entendes? Ok. Porque uma pessoa que continua a tentar ir ao ginásio, mesmo que vá 2 vezes por mês, está a ser consistente nessas 2 vezes por mês. Sim. Não vai ter os resultados de quem vai 30 vezes por mês, Sim, não é? sim. Então, essa é a diferença. E era um bocado esse o peso que eu queria tirar do ser consistente, ok? Que é, consistência é uma coisa e o esforço ou a energia que tu colocas na consistência é o que te vai gerar, ou é diretamente proporcional ao resultado que tu vais ter ou não, ok? Que é, imagina o seguinte, se nós no podcast passássemos de podcast uma vez semanal para 5 vezes por semana, o podcast ia chegar muito mais longe do que nós fazendo só uma vez por semana. Ok. E se nós, em vez de 5 dias, fizéssemos 7 dias, ia gerar outro resultado maior. Certo. E se fizéssemos 2 vezes por dia, ia gerar resultado maior. Não quer dizer que por episódio nós tivéssemos o mesmo nível de visualização, mas pela Mas quantidade de vezes, sim. de vezes, nós provavelmente tínhamos muito mais probabilidade de chegar a pessoas que nós não chegaríamos, porque é como se nós estivéssemos a fazer uma tentativa por semana, ok? Agora, se fizeres 2 tentativas por semana, tens 2 hipóteses de viralizar, entre aspas, não é? Se fizeres 3, tens 3 hipóteses de viralizar. É uma questão de É probabilidade. uma questão de probabilidades, Sim. não é? Sim. Então essa é a lógica da consistência. A consistência é eu conseguir fazer coisas repetidas vezes. Mas a repetidas vezes pode ser uma vez por mês, pode ser uma vez por ano. Eu sou muito consistente na passagem de ano. Eu faço a passagem de ano todos os anos, Sim. não é? Sou muito consistente a fazer anos. Faço anos todos os anos. Mas é uma vez por ano. Ok? Então a lógica, e era isso que eu queria trazer como reflexão também para quem nos está a ouvir, é que a consistência é fazer coisas repetidas vezes, e quanto mais vezes tu fazes, mais resultados tu tens, porque esse período de tempo é diretamente proporcional aos resultados que tu queres ter. Faz sentido? Ok, sim, faz sentido. Mas porquê que achas que é tão difícil ser consistente? Porque nós somos um animal que preguiçoso, que tem uma grande necessidade de preservação de energia, não é? E pegando na lógica da consistência, a consistência não é difícil. Ok? É difícil ser consistente nas coisas que nos trazem coisas boas. Eu tenho a certeza absoluta que há muita gente consistente. Ok, um fumador é mega consistente. Muito consistente. Sim, muito sim, consistente. estou a perceber. Não falha um dia. Não falha. Não falha um dia. E faz várias vezes ao dia. E às vezes, mas isso ainda é mais, eu acho que para mim ainda é mais estranho, ou ainda causa mais, não estou, pronto, estranheza, que é
às vezes esforça-se por fumar. Ou seja, imagina, agora há imensas barreiras a fumar, tens que sair, não podes fumar num espaço fechado, tens de te afastar não sei quanto do espaço. E mesmo assim, o fumador É consistente. vai, sai do hospital que está, sei lá, está no 12º andar, desce cá abaixo, afasta-se para poder ir fumar, à chuva. E sabes porquê? Ou não sabes? Não. É aí que vamos chegar ao porquê que é tão difícil ser consistente. Porque, mais uma vez, repito, não é difícil ser consistente, é difícil ser consistente nas coisas que nos dão resultados bons. Aqueles que nos dão resultados menos bons, nós somos muito consistentes. Porquê? Porque geralmente o resultado menos bom dá uma satisfação imediata. Ok, O resultado bom dá uma satisfação no futuro. ok. E nós somos um animal que não está habituado a pensar no futuro. Está muito habituado a pensar no presente. E isso tem tudo a ver com a forma como o ser humano evoluiu. O nosso cérebro funciona praticamente da mesma forma que o ser humano ou o humano de há 50 mil anos atrás. Então, como é que funcionava o cérebro do humano há 50 mil anos atrás? Se eu não reagir imediatamente, eu vou ser apanhado por um elefante, por um mamute, por um tigre. Então eu tenho que ser rápido no pensamento e tenho que ser rápido na satisfação. Porquê? Porque eu não sei se vou viver amanhã. Existem muitos perigos à minha volta em que eu tenho que satisfazer já, porque eu não sei se vai haver amanhã. E nós fomos evoluindo e nós temos uma era. E pensa bem, mesmo há cerca de 70 anos atrás, 75 anos atrás, nós tínhamos uma Segunda Guerra Mundial. Sim. Em que efetivamente tínhamos Segunda Guerra Mundial, tínhamos muita fome no mundo, havia muita pobreza. Então, há 70 anos atrás, o típico ser humano também não tinha uma grande visão de longo prazo. Então tinha uma visão de Satisfação imediata. é resultado imediato. Sim, E a resolução satisfação, imediata, a satisfação da altura não era, não havia acesso às coisas que nós temos hoje. Mas a forma como nós pensamos é a mesma. Ok? É satisfação imediata. Por isso é que as pessoas não querem investir. Por isso é que as pessoas têm muito desafio em criar planos para o futuro. Não é? Porque vem logo aquele pensamento, mas e se eu não estiver cá amanhã? E isso é altamente improvável. Nós estamos cada vez a viver mais tempo. Então esse é o problema. Nós não vemos resultado imediato de sermos consistentes nas coisas, nas coisas boas. Nós temos resultado imediato nas coisas que não são tão boas. Exemplo, toda a gente é muito consistente nas redes sociais. Pois é. Quase toda a gente consegue não, todos os dias vai às redes sociais. Então nós somos consistentes nisso. Mas quais são os resultados de ir às redes sociais? E a satisfação que eu tenho, aquela dopamina de uau, tipo a vida desta pessoa, uau, eu agora sei, eu sinto-me presente, sinto-me conhecedor, então gera-me ali resultado imediato de eu simplesmente abrir. E quando eu não tenho o telemóvel ao pé de mim, o que é que eu faço? Sou aquele fumador que sai do 12º para descer para vir fumar à chuva. Eu fico ansioso e até pego no telemóvel de alguém ao lado para poder ir lá ver o que é que está a passar, não é? Sim. Então, com exercício não é igual. Podes treinar um ano e os resultados que tu vês não são assim tão expressivos. Mas, por exemplo, no exercício, há muita gente que diz que quando sai do ginásio sente felicidade. Sim, porque ressignificou aquilo que é o resultado do ginásio. Ok. E aí está o ponto, que é como é que nós conseguimos transformar estes hábitos em algo satisfatório. É tu encontrares prazer naquilo que é o que tu consegues tirar imediatamente. Por isso é que, já não sei em que livro, talvez nos hábitos atómicos, se diz que uma das técnicas é associar algo prazeroso Exatamente. a algum hábito que nós queiramos implementar, não é? Porque nós precisamos disso. Sim. Então, às vezes o prazer é eu consegui. Eu venci a minha vontade, a minha não vontade de ir. Então, esse resultado imediato, seja, faz com que eu me sinta, uau, tipo, fixe, fui. Outra das coisas é, efetivamente, eu presentear-me com coisas, não é? Porque nem toda a gente consegue ter esse efeito de ressignificar. Então eu tenho que me presentear. Qual é que é o problema? Eu não posso presentear com coisas que não são boas. Porque senão eu estou a anular claro. o efeito da coisa boa. Sim. Não é? Então eu tenho que me presentear com coisas que me estimulem
a que eu consiga continuar a implementar esse hábito. Então esse é o problema dos hábitos bons, é que tu tens que intencionalmente provocar satisfação. Porque a satisfação, o resultado efetivo, só acontece lá mais à frente. Ok? Imagina o seguinte, que é lavar os dentes. Tu lavas os dentes todos os dias e é o teu normal. Não é? Se tu deixas de lavar os dentes, tens aquela coisa, mais tempo, posso ir para a cama, não sei o quê, satisfação imediata. Ao longo do tempo, tu vais tendo problema nos dentes. Mas passa algum tempo até teres os resultados negativos. É a mesma coisa que redes sociais. Tu não ficas viciado nas redes sociais à primeira vez, nem à segunda. Ou os problemas mentais, ou emocionais, ou psicológicos que existem de estar nas redes sociais só surgem depois de muito tempo de seres consistente negativamente. Mesma coisa do tabaco. Tu não ficas com problemas decorrentes do tabaco no primeiro tabaco. Sim, Tu és claro. consistente Sim, até ter o resultado. Sim. Então, ou o resultado negativo, ou seja, o resultado bom vem já e o resultado negativo só vem depois. Quando tu vais fazer exercício, o resultado negativo vem já, porque sais de lá com dores, cansado e não sei o quê, e o resultado positivo só vem depois. Então é uma inversão. Não é? Então daí ser difícil ser consistente. Okay? Sempre se este podcast logo no primeiro episódio explodisse tipo, e que nós tirássemos aqui tipo, uma satisfação incrível, nós teríamos muito mais tipo, rigor em sermos consistentes. Sim, mas eu acho que isso iria ser apagado ao longo do tempo. Por isso Ou é que seja, tinha sim, que continuar. numa fase inicial iríamos adorar a questão de fazer os episódios, não é? Porque tínhamos sentido ali aquele prazer, mas depois se tivesse sido uma explosão única e nós continuássemos a fazer os episódios, acho que mais tarde iríamos existir. Por isso é que tem que haver essa satisfação todas as vezes que fazes, não é? Porque imagina, é a mesma lógica. Vamos usar o exemplo do tabaco, não é mesmo? Okay? Que é, se eu passado o terceiro ou quarto cigarro eu deixasse de ter satisfação, provavelmente eu parava de fumar passado algum tempo. Mas eu continuo a ter satisfação sempre. Então esse é o segredo. É como é que eu consigo tirar satisfação sempre de algo para que eu possa ser consistente nele. E infelizmente para as coisas boas é preciso nós sermos intencionais. Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu. Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast. E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor. Esse teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. E isso por acaso até me levanta aqui outra coisa, que é, de facto, uma das formas que nós temos de acabar com coisas que nós queremos acabar, maus hábitos, por exemplo, é tornar mais difíceis, Claro. não é? Porque estou a pensar naquele exemplo que eu dei sais do 12º andar do hospital para vir cá para fora e vais chamar à chuva, não sei o quê. A verdade é que eu já ouvi relatos de pessoas que eram fumadoras que deixaram de fumar exatamente por causa desta dificuldade, Claro. que de repente têm que sair e não sei o quê e perdem tempo e blá blá. Ou seja, tu quando colocas mais dificuldade num processo, vais conseguir ir reduzindo e eliminando aos poucos, não é? Sim, porque uma das coisas que é natural do ser humano também é a preservação de energia. Né? Então, esse é uma necessidade primária. Então, se nós temos que preservar energia e nos obrigam a gastar mais energia para ir buscar um resultado, nós começamos a fazer um equilíbrio. Para alguns continuará a valer a pena esgotar essa energia ou deixar de ter essa energia, predispor dessa energia para poder fazer aquele ato. Mas para outras pessoas Sim, já para não outras será. não tem efeito, sim, Não é? sim. Então esse é o processo. Sim, e em que é que achas que em que processos é que sentes que nós já tentámos ser consistentes e por vezes não conseguimos? Olha, em tudo. Em tudo, né? Eu estava a tudo. pensar em muita coisa mesmo. Imagina, dependendo daquilo que é ser consistente, mais uma vez, se nós formos tipo a pensar na lógica daquilo que eu estava a dizer inicialmente, que é apesar das pausas nós continuarmos, acho que grande parte das coisas nós temos sido consistentes. Não, Okay? tá bem, mas Agora, pensando falando na na lógica de comprometeste a fazer um episódio de podcast a lançar semana. todas as semanas e falhaste, ok, é verdade que continuamos, mas
Houve ali momentos, atenção, uma coisa é quando houve 2 pausas, pelo menos, que nós fizemos deliberadas. Sim, Lembras-te? sim, Pronto, uma delas foi perto da Leonor nascer sim. e a outra já Foi a não lembro quando é primeira. que foi. A outra foi depois de... Foi quando decidimos mudar para o estúdio. Sim. Pronto. Isso foram pausas deliberadas, ponderadas, que nós intencionalmente decidimos pausar. Outra coisa é quando não conseguimos, porque estávamos com Covid, porque agora nestas 2 últimas semanas tivemos muita coisa Sim. a acontecer e não conseguimos gravar. Pronto. Isso aí, na minha opinião, são falhas de consistência. Ok? Ok. Pronto. E nós já temos isso com o podcast, não é? Temos isso, sei lá, até com tanta coisa, não é? É tudo. Com o exercício, Sim, com a pois. dieta. Com beber água. Beber água, então eu falho redondamente, não é? Pois é Vamos isso, falar tipo... disso. Sim. Com o Instagram também, eu sei que nós agora de facto encontramos aqui um espaço em que conseguimos já manter uma consistência bastante satisfatória, mas no início zero consistentes. E é o que tu dizes, como éramos zero consistentes... Eu não gosto dessa visão de zero consistentes, ok? Ok, desculpa. Porque zero é zero. Não, ok. Não é? Pronto, Zero é como zero. a frequência com que nós fazíamos aquela determinada coisa era menor, o crescimento também foi menor, não é? Exatamente, sim. A partir do momento em que nós aumentámos a frequência e, consequentemente, a consistência, o crescimento foi maior. Sem dúvida, sim. Mas sim, mas respondendo à tua pergunta, muita coisa, sei lá, na educação dos nossos filhos, no caminho para a liberdade financeira, no currículo casal, no nosso relacionamento. Até nos investimentos. Exatamente, nos investimentos, em tudo. E isso é frustrante. É muito frustrante porque, pelo menos eu vou partilhar aquilo que eu sinto quando falho um processo de consistência. Eu sinto mesmo tipo mal, que é gente, fogo, nem consegui. Tipo, não consegui. Tipo, é gente, tipo, e a culpa é minha. Tipo, não tenho quem culpar, não tenho, epá, a culpa é minha. Tipo, eu fico mesmo tipo ressentido, tipo, fogo. Quer dizer, eu ia dizer, não é de mais ninguém. A verdade é que a maior parte de nós culpa outras coisas, né? Culpa Mas a vida a por isso é que eu acontecer. disse, eu estou a falar de mim, Ok. né? Ou seja, eu fico mesmo ressentido. E isso tem um ponto muito, muito interessante, que é o meu desafio principal é eu não associar essas falhas à minha identidade. O que eu quero dizer com isso? Que é eu não associar esses momentos de não consistência a eu considerar-me que eu não sou uma pessoa consistente. Ok? Porque se eu considerar que eu não sou uma pessoa consistente, eu estou a associar isso à minha identidade. Tipo, eu sou uma pessoa que não sou consistente. Ok. Então, naturalmente, eu tenho uma inclinação grande para não ser consistente. Eu já o sou. Né? É uma coisa tipo que eu assumo como eu sou, sei lá, eu sou fumador. Pá, naturalmente, se alguém me oferecer um tabaco, eu vou aceitar, eu sou fumador. Sim. Eu bebo, ou seja, sou uma pessoa que bebe álcool. Né? Se alguém me oferecer, eu vou assumir isso como uma identidade própria. E isso é o que entra depois aqui nas nossas crenças, que é Ok, eu estou a acreditar que eu sou isso. Pá, e isso eu luto muito internamente, porque quando nós pensamos na Eu lógica... sou preguiçoso, então eu não vou ao ginásio. E porquê é que normalmente Eu não gosto de ir ao ginásio. Exatamente. E porquê é que nós normalmente dizemos o seguinte, que é, nós não podemos atribuir essas características aos nossos filhos. Porque se eles acreditarem nisso, eles vão agir de acordo. Mas isso, desculpa, é que eu concordo plenamente com isso, e isso é uma luta muito grande connosco próprios e com as pessoas que nos rodeiam. De facto, pronto, nós desde o momento em que somos pais, não é? Que nós fazemos acabamos por estudar mais sobre o assunto da educação, etc. E uma das questões que fez muito sentido para mim foi, de facto, não atribuir esse tipo de características ao ser da pessoa, não é? A pessoa não é isto, a criança não é isto ou não é aquilo, está assim. É um a ato. pessoa não é embirrenta, ela está a ser embirrenta. Exatamente. É um estado. Mas isso é uma luta gigante. Não sentes que isso é uma luta gigante? Principalmente com quem nunca refletiu sobre este assunto. Como, por exemplo, os avós. Sim, claro. E por isso é que eu estou... Mesmo connosco, por exemplo, eu dei esse exemplo das crianças para tornar mais claro para quem nos está a ouvir que isto não é uma coisa assim muito... que nós como adultos não deixamos de o fazer. Nós continuamos a fazê-lo. Se eu
começo uma coisa e não a termino e atribuo isso como sendo algo que eu sou, é natural que a próxima vez que eu for fazer, eu já vou em autossabotagem. Sim. Porquê? Porque eu vou agir em concordância com aquilo que eu sou, porque eu quero ser consistente, eu quero ser congruente comigo próprio, né? Certo. Né? Então isso é um processo inconsciente. Então o meu trabalho até é muito isso, é tipo, eu estar alerta para, caramba, tipo, está-me a acontecer isto outra vez. Tipo, eu já comecei desafios de 10 dias, 15 dias, 20 dias a fazer uma determinada coisa e chega-se ali a uma determinada altura em que é a altura mais difícil e tu começas a pensar, se não tiveres alerta, desistes. Porquê? Porque estás a ser consciente com aquilo que tu acreditas, estás a ser congruente, mas se tu tiveres esse alerta, pensas, estou outra vez a falhar. Yeah. E tu associas isso muito à tua identidade. Então é muito importante. Isto é uma coisa que pode passar subtil para quem nos está a ouvir, mas é mesmo muito importante nós procurarmos não associar a nossa identidade àquilo que nós fazemos do ponto de vista negativo. E o livro Hábitos Atómicos fala disso, que é aquilo que está no núcleo do círculo que ele tem lá dos hábitos, de como é que se implementam hábitos, no círculo está a identidade, no início. Depois está os processos. E só cá fora é que estão os resultados, ok? Ou ao contrário, ok? Não sei qual é que é a ordem, mas é esta a dinâmica, que é aquilo que eu sou vai determinar aquilo que eu faço, os processos. E, consequentemente, aquilo que eu faço vai gerar um determinado resultado. Agora, quando eu inverto a ordem, quando eu digo que eu quero fazer aquele resultado sem trabalhar a minha identidade, eu até sei o que é que eu vou fazer, mas a minha identidade vai boicotar o processo e, consequentemente, vai boicotar o resultado. Então, o primeiro sítio onde eu trabalho é a minha identidade. Quem é que eu sou? Ok? E quem é que eu sou hoje não quer dizer que eu tenha que ser quem é que eu sou depois, né? Ou seja, não é uma coisa estanque. É uma coisa em que eu tenho que trabalhar. Se eu acredito que sou inconsistente, ok, então vamos lá. Como é que vamos trabalhar isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos, como qualquer trabalho de mudança de crenças. Eu tenho uma crença e uma crença é baseada numa opinião. É como se fosse uma mesa com 4 pernas, não é? E são as pernas que são as opiniões que sustentam aquela mesa, não é? Ou seja, aquela mesa é eu acredito que não sou consistente. Ok? Eu não sou consistente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar as pernas da cadeira não, da mesa, para que a crença caia. E eu vou substituir essa mesa por uma nova crença. Ok. E aquela crença não se suporta sem opiniões. Então imagina, não é só dizer, eu sou consistente. Não é isso. Certo. Eu tenho que olhar para o meu passado e procurar algum momento em que eu tenha sido consistente, porque é isso que vai reforçar a minha crença e a minha identidade de que eu sou consistente. Porquê? Ok. Então, se eu já fui consistente é porque eu tenho esses recursos internos para poder sê-lo. Ok? Então eu só tenho que ativar aqueles recursos internos e assumir que eu vou me comportar como eu me comportei lá atrás quando eu fui consistente. Ok? Então esse é o trabalho que nós temos que fazer quando queremos efetivamente ser consistentes do ponto de vista daquilo que são as coisas boas. Se eu fui consistente, sei lá, a fumar ou a sair à noite, o que é que me fez ser consistente? Ok, eu sou consistente, Sim. eu sou isto, eu sou consistente. Agora eu tenho que trazer esses recursos para aquilo que eu quero intencionalmente ser consistente. E por isso é que eu falava de intenção. É um processo intencional, porque se não for intencional, o que é que acontece? Desvirtuamos sempre para o prazer imediato e para aquilo que nos dá menos esforço. Ok? Então, essa é a dinâmica que eu acredito que faz sentido ser trabalhada. E pegando nisso, e quando falamos aqui da consistência e aquelas coisas que, ok, que não nos dão resultado imediato, uma das coisas, por exemplo, que eu estou a fazer neste momento é tornar visível, não é? Sim, ia fazer essa ponte, mas sim, explica. Força, então vá. Não, é isso, tu, e passando aqui da parte vá mais teórica de mentalidade para a parte mais prática, tu tens a técnica dos post-its, não é? Queres explicar um bocadinho melhor Sim, o que é que epá. andas a fazer? Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável? Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social? Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo? Então tens de conhecer a GoParity, A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto. uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo. E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5 euros para te tornares um investidor ou investidora de impacto. Basta utilizares o código RICCASAL5 ou abrir a tua conta na GoParity
ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo. Bora, resgata os teus 5 € e começa a gerar impacto. Basicamente, eu defini que nós temos nutricionista e eu espero que ela não ouça este podcast, Eu acho mas que ela não ouve. pois, se calhar Ou vamos à este próxima episódio não vai consulta. ouvir. Vamos à próxima consulta e ela diz: Pois, eu ouvi. Mas basicamente, nós temos o plano alimentar e o plano alimentar pá, tem que ser cumprido. Pá, e há dias que não cumprimos, há coisas que não cumprimos tão bem. Pá, e eu fiquei a refletir sobre o assunto e pensar: porra, tipo, nós estamos a pagar consistentemente a nutricionista. Ok, estamos a ter alguns resultados, mas não são consistentes. Porquê? Porque a quantidade de vezes que nós seguimos a dieta não é suficiente para gerar o resultado que nós queremos. Então estamos quase em processo de auto-boicote. Vamos lá, temos a consulta, não temos resultados, ficamos tristes, mas depois também sabemos que não estamos a fazer a coisa como deve ser. E pensei, pá, basta, tipo, isto já está a entrar na nossa identidade. Já está tipo, já estamos a habituar-nos demasiado a ser estas pessoas, não é? Pensei, pá, não, eu vou seguir aqui 30 dias de cumprimento do plano. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou garantir que sou consistente com este resultado? Né? Porque a minha satisfação é cumprir os 30 dias. Ok? Então eu defini, peguei em post-its, né? E colei lá no nosso quarto, em frente nós temos a cama, né? Ou seja, que sempre que eu me levanto, na parede em frente, estão lá os post-its com os 30 dias. E todos os dias eu vou lá e tiro. E também não tiro Quando não é cumprido. quando não cumpro. Porque isso, tipo, querendo ou não, é tipo, eu funciono assim, com o dedo na ferida. Que é tipo, pois, está aqui. Quantos post-its é que queres ficar na parede no final deste desafio? Eu não quero ficar com nenhum. Eu também não, mas já tenho lá 2. Sim. Ok? Então é do género, ok, eu já não posso ceder mais isto. Então eu sou obrigado a ser consistente porque o meu resultado está ali visível. Agora, se ficar só na minha cabeça, Sim. eu podia estar-me aqui a enganar. Não, também foi mais ou menos cumprido. E quando eu vou lá tirar, é quase um acesso de consciência, que é, Sim. cumpri ou não cumpri? Ok, cumpri. Tiro. Sim, estou a perceber. Não cumpri, ok. Todos os deixa dias és estar. confrontado com isso. Confrontado. E Sim. é assim que tu és consistente, não é? Ou seja, procurando esse resultado. Porque quando eu tiro, eu gero uma satisfação imediata, que é, boa, mais um dia. Tipo, está tirado. Boa, mais um dia. E olho e sei quantos dias faltam. Também isso motiva, não é? Sim, Porque sim. o problema muitas vezes é nós não temos uma meta. Não temos um final. Que é uma pessoa que corre sem saber tipo, onde é que vai chegar, alguns no tempo vai começar a andar. Porque... Sim, então vai porque não parar, vai sabe. dizer, Sim, epá, sim, eu também sim. não sei quando é que é o sítio de parar mesmo, Sim, né? claro, é a conservação de energia, Exatamente. não é? Sim. Mas, por exemplo, e pegando aqui no exemplo que tu deste da nutricionista, desse hábito que nós temos, vá, de ir à nutricionista. Eu acho que há uma coisa que também ajuda muito a mantermos-nos na linha durante mais tempo, na linha da consistência durante mais tempo, que é irmos monitorizando os resultados com um espaçamento curto, ou seja, frequentemente. Porque o facto de nós irmos à nutricionista todos os meses e monitorizarmos os resultados, não é? Dá-nos força para continuar focados tanto no exercício como na alimentação quando corre bem, não é? Ok. Ou pelo menos isto é assim que eu interpreto em mim, é assim, é o efeito que tem. Quando corre bem dá-nos força, não é? Porque, ok, tipo, vimos que o nosso esforço gerou resultado e também puxa-nos para a linha quando nos desviamos e vemos que o resultado teve um impacto no nosso nível de gordura, massa muscular, etc. Não sentes isso? Ou seja, pelo facto de estás a monitorizar, tipo, imagina, nos meses em que tu não cumpriste tanto e de repente tu viste, no teu caso é o caso inverso, o teu peso diminuiu, não é? Tu pensas, epá, fogo, tipo, não pode ser, no próximo mês tem mesmo que entrar na linha. Sabes que eu não sou muito a favor disso. Nós já falámos disto em episódios anteriores, que é monitorizar pelo resultado. Porquê? Porque já houve momentos em que eu fiz tudo
e não tive o resultado condizente. Né? Então, se eu me apegar ao resultado, o que eu vou dizer é não valeu a pena o esforço que eu fiz. E o contrário também pode acontecer, que é eu não fiz nada especial e tive correu resultado. bem. Então eu vou acreditar que então, também não preciso fazer nada para ter resultado. Então, e isso aconteceu-me, sei lá, quando eu fiz atletismo, né? Quando eu era atleta, houve um ano em que pá, foi o meu melhor ano de sempre. Tipo, treinei muito, fiz tipo, pá, foi muito bom e eu fiquei a 8 centésimos de segundos dos mínimos para o Campeonato Nacional de Júniores. Ok? E se eu me apegasse àquele resultado, eu tinha dito que toda a época não tinha valido a pena. Não tinha valido a pena. Então, quando eu me apego ao resultado, eu estou-me a esquecer do processo. Não é? E o processo... Porquê? Vou-te explicar porquê. Porque depois, no ano a seguir, o facto de eu ter continuado com aquele nível de esforço, o resultado veio depois. Pois é isso que eu ia dizer. Ok, eu percebo. Eu sei o que é que está. Ok. Mas se eu fizer uma monitorização e eu medir a coisa errada, eu nem sequer vou continuar. Percebe? Ou seja, porquê? Porque o resultado negativo não só motiva, também desmotiva. Né? Ou seja, o resultado negativo, quando eu faço tudo e tenho resultado negativo, eu também tenho aquela coisa, porra, tipo, estou aqui a esforçar-me. E tenho certeza que isso acontece, Sim, e acontece sim, a toda a gente, ok. né? Que é de gente, Mas tipo, isso, então sim. estou a fazer um esforço, pá, não vale a pena, mas valia beber Coca-Cola e comer batatas fritas, né? Sim, isso é um grande desafio para mim da consistência e que eu também já senti, que é tu fazes tudo, está tudo, tu esforçaste ao máximo e o resultado não chegou. E isso para mim remete-me para aquele vídeo que já foi partilhado várias vezes, eu já o apanhei várias vezes no Instagram, de um jogador acho que era NBA, não sei, que o jornalista lhe pergunta, pá, para mim tipo esse vídeo é super impactante. O jornalista pergunta-lhe: sentes que este ano foi um ano perdido porque não ganharam o campeonato? E ele fica mesmo tipo chateado e diz: tu ano passado perguntaste-me isso também. O Michael Jordan fez 12 campeonatos, ganhou 8. Achas que os outros 4 foram um falhanço? Não, é um resultado foi um ano que foi trabalhado, em que eu trabalhei muito e que eu sei que vai trazer frutos mais à frente. Não significa por não ganharmos que falhamos. Pronto. E isso para mim é, é o pensamento que nós nos devemos socorrer quando, por muito que nós façamos, o resultado não é aquele que nós queremos. E tu sentes que consegues fazer isso? Eu estou a Do perguntar isso, quê? ou De me seja, socorrer disso? sim. Claro que sim. É óbvio que no momento em que o resultado bate e não é bom, nós estamos ali no fundo e às vezes pensamos, mas tipo, mas quando é que vai ser, não é? Duvidamos, é normal que duvidemos, acho eu. Mas acho que também é importante, e isso não há nada melhor do que o tempo, que nos faz criar um distanciamento face àquele dia em que o resultado bate e não é bom. Quando o tempo passa, dar-nos esse distanciamento e essa tranquilidade para depois nos agarrarmos a esse pensamento de não, foi trabalho que foi feito, que vai trazer os seus frutos mais lá à frente, mesmo que não tenha sido agora. Sim. Porque isso não é um pensamento normal, ou seja, não é um pensamento normal da maior parte das pessoas, não é? Porque o normal é exatamente isso, é desistir, não é? E daí esse vídeo ser tão impactante, não é? Porque, na verdade, o que ele disse é toda a verdade, mas a maior parte das pessoas não pensa assim. A maior parte das pessoas foca-se no resultado e mede o resultado. E o que ele está a dizer, não, eu estou a medir o processo, estou a medir aquilo que eu consigo fazer, o resultado é o resultado, não é? O resultado virá decorrente da consistência. Então é muito interessante porque voltamos sempre àquilo que é o comportamento humano e a forma como as pessoas se gerem, não é? Internamente. E trazer essa resiliência, não é? Essa capacidade de... Não é, os resultados não são prometidos, não é? Tu não consegues prometer resultados. Mas então a melhor técnica para garantir a consistência é mentalidade só. Sim. Não é só. Começa na mentalidade. E depois existem estas técnicas para tu intencionalmente saberes medir bem o progresso. Ok? Porquê? Porque é isso que é. Se eu não tiver estabilidade, se eu não conseguir entender como é que a minha mentalidade funciona, como é que
todo o processo interno da criação de uma consistência boa funciona, eu não vou conseguir intencionalmente hackear, entre aspas, o processo. Porquê? Porque quando eu coloco os post-its, eu estou a hackear o processo. Porquê? Porque eu sei que se eu fizer aquilo, eu vou ter resultados alguns no tempo. Mas eu quero que o resultado seja o dia. Seja eu tirar o post-it. Para mim esse é o resultado. Não é a balança, não é... Ou seja, o resultado é que tu conseguis fazer. Exatamente. E não o peso que se vai Do resultado. atingir. Porque para mim eu considero que isso é consistente, é o resultado, ou seja, é a consequência, não é? Ou seja, eu sei que se fizer as coisas bem, alguns no tempo virá. Agora, se eu colocar um prazo para isso acontecer e não vier, internamente, porque a mentalidade funciona assim, eu vou questionar tudo o que eu fiz. Né? Então, se eu focar naquilo que foi o positivo, é importante. E isso é uma outras das coisas que nós podemos hackear, que é o que é que eu era capaz de fazer antes, o que é que eu sou capaz de fazer agora. Não é o que é que eu tenho de resultado, é o que é que eu era capaz e o que é que eu sou capaz agora. Tipo, ok, fiz 15 dias seguidos. Quando é que na vida consegui fazer 15 dias seguidos isto? Nunca. Então eu estou melhor. Ok. Agora vou tentar fazer 20. Uau, tipo, fiz mais. Tipo, ok, agora vou tentar fazer 30. Caramba, fogo, tipo, ainda há 3 meses só consegui fazer 15 dias seguidos isto, agora estou a fazer 30. Então, isso é o que eu tenho que medir. Depois o resultado disso é o que é, não é? Ok, faz sentido, sim. Percebes? Porque senão estamos sempre a medir a coisa errada. E é por isso que nós desistimos constantemente. Acho que as vezes que nós desistimos foi, ou parámos de fazer, foi porque medimos a coisa errada. Eu lembro perfeitamente quando nós estávamos naquele bloco inicial mais seguido, nós mesmo ao domingo às À 11 da noite. noite, meia-noite, nós gravávamos. Porquê? Porque, caramba, já fizemos 40 episódios. Tipo, não vamos parar. Não vamos desistir Não vamos agora. parar ao 41. Sim. Não vamos parar ao 42. Porquê? Porque estamos a medir a quantidade e não o resultado. Nós não estávamos a medir a quantidade de pessoas que estavam a ouvir. Nós estávamos a medir a nossa consistência, né? Que é fogo, tipo... Conseguimos 41, 42, fogo, tipo 52, um ano seguido a fazer podcast. Tipo, isto é difícil, mas conseguimos. Yeah. Então esse é o processo. E quando eu penso em treino, eu tenho que pensar nisso também, que é, eu consegui fazer estes dias todos seguidos. E para alguns serão 5 dias, para outros serão 10, para outros serão 20. E quando olhas para trás, vais ver que valeu a pena. Porque se calhar se tiveres uma foto tua antes versus a foto tua depois, vais ver que houve resultados que se calhar tu nem sequer mediste, mas vieram por consequência. Sim. Faz Isso é muito sentido? Sim. E olhando aqui para o podcast, se nós ouvimos o nosso primeiro episódio e ouvirmos, se calhar, este, vamos notar diferenças, não é? Sim. Isso depois gera resultado, porque nós temos mais de 200 mil reproduções do nosso podcast. 200 mil. Pá, eu nem sei o que é que são 200 mil. Também não sei. Tipo, há pessoas que nos conhecem profundamente, muito melhor do que nós próprios. Ainda este sábado fui confrontada com uma história que eu contei num podcast. Pois, estás a ver, ou Que seja, há não quanto tinha tempo? bem a certeza qual é que era. Exatamente, então isso Imagina se eu tivesse mentido, né? Estava tramada. E isso é o resultado. Mas se nós estivéssemos à espera deste domingo ou deste sábado para sermos confrontados com essa história, se calhar nunca tínhamos sido confrontados com essa história porque tínhamos parado, porque estávamos a medir a coisa errada. Pois, faz sentido. Então é isso, eu se calhar nunca vou ter o six-pack porque parei, porque não medi a coisa certa. Se calhar nunca vou ter os resultados tipo do ponto de vista de, sei lá, de alimentação porque eu parei antes de ver os resultados. Então é isso, estou a medir a coisa errada. Eu acho que a única forma de nós sermos consistentes é nós entendermos que consistência tem a ver com eu conseguir tirar prazer imediato de algo, porque é assim que funciona o nosso cérebro, e como eu sei que as coisas boas eu preciso de tempo até ter os resultados, eu tenho que ir em busca de resultados imediatos e hackear isso e ser intencional nessa medição. E no meu caso são os post-its, para outros será uma outra coisa qualquer, um chocolate, e aí depende sempre de pessoa para pessoa, não é? Sim. Por exemplo, eu não sabia, mas o chocolate negro, o chocolate com leite, tem exatamente as mesmas calorias. Não é? Isso não é verdade. É?
Podes perguntar à nutricionista, vamos ter nutricionista, depois podes perguntar. Não é preciso isso, consegues ver Então vamos ver a seguir. na embalagem do chocolate. Eu ouvi no Instagram um influencer a dizer isso, não foi só um, foram vários. Mas ok? depende do chocolate negro, se calhar, e depende do chocolate Não, leite. é a mesma coisa. A diferença é que um tem menos açúcar que o outro. Ok, Mas então aquilo... se tem menos açúcar, como é que contém mais calorias? Porque tem compensação, as calorias não são só de açúcar. Ok? Mas podemos depois avaliar isso, ok? Ok. Mas esse ceticismo leva a que nós não façamos algumas coisas, que é, o que é que ele dizia? Que é, estamos a medir a coisa errada. Que é, eu estou a medir o quadradinho de chocolate, quando eu devia estar a medir a alimentação como um todo. Então as pessoas tiram o quadradinho de chocolate e depois ficam ressentidos, e quando têm o retorno do impacto de não ter esse prazer, rebentam com a dieta toda. Certo. Então o que ele diz é, em vez de, se tu vais comer um chocolate, come aquilo que dá mais prazer, se eles não têm grande diferença. Porque isso vai permitir manter a consistência. Porque vais ter um resultado e um prazer imediato. Então às vezes nós estamos completamente inversos, porque não temos conhecimento para podermos trazer esse aqui porque achamos sempre que é 8 ou 80. Okay? E a minha visão dos post-its é, eu sei que não vou cumprir os 30 dias. O meu objetivo é ter o menos quantidade de post-its no final. Ok? E numa próxima vez, quando eu for fazer, o meu objetivo vai ser ter menos do que aqueles que eu tive no ciclo anterior. Certo. Então, é a forma como eu estou a tentar medir, porque eu sei que a consciência é uma coisa complicada. É muito desafiante. Sim. Olha, Sim? Acho que faz sentido. Boa. Gostaste? Gostei. Achas que aprenderam alguma coisa? Eu acho que sim, eu aprendi. Ok. E agora vamos tentar ser mais consistentes. Tentar não existe. Eu gosto muito de dizer as Vamos palavras. conseguir ser consistentes. Tenta agarrar neste copo. Está bem, já percebi. Tenta agarrar neste copo. Sim, ok. Não, mas as pessoas não estão a ver. Basicamente para dizer o quê? Que ou eu agarro ou não agarro. É importante. São coisas... Eu sou chato com estas coisas, mas acho que é importante... Porque as palavras interessam, não é? Sim, é verdade. Porque são as palavras que definem a nossa identidade. Se nós dissermos tu és preguiçoso, tu vais Eu vou achar que ser és preguiçoso. Sim. Está bem? Sim. Então vá. Beijinhos. E Abraços. muitos palhaços. Tchau. Tchau.